A história começa em 1939, em Newport. Uma família simples, cheia de planos e promessas. Donald, o pai, havia combinado com seus filhos uma viagem de pesca, um momento só deles. Mas o dever o chamou. O trabalho falou mais alto. Então, eu tenho algumas notícias ruins. Eu tenho que voltar ao trabalho. E a tão sonhada viagem teve que ser cancelada. Para compensar, Donald propõe uma trilha até o topo da montanha. Algo diferente e desafiador. Os meninos até animam, menos Don, o filho do meio. Ele não gosta muito da ideia, mas no fim ele aceita. Trocar 2 semanas de pescaria por montanhas velhas, que ótimo. No primeiro dia, as mochilas estão prontas e as barracas estão armadas. E o guia avisa, essa trilha vai durar 5 horas e nada de se afastar. No começo tudo parece tranquilo, mas não demora muito até as nuvens se fecharem e uma tempestade ameaçar a caminhada. Donald propõe uma pausa, mas Don, querendo mostrar coragem para o pai, insiste em seguir. Contra o instinto, Donald cede. Quer que a gente seja homem? Deixa a gente ser homem. Ok, Don. Lá no alto, o tempo piora. Henry, o irmão mais velho, sugere voltar. Mas Don se recusa, e os dois começam a brigar no calor do momento. E Henry explode dizendo, se você não fosse tão teimoso, nosso pai teria ficado em casa em vez de aceitar aquela maldita viagem de trabalho. Ferido pelas palavras, Don sai correndo na montanha abaixo, decidido a descer sozinho. Quando Henry e o guia voltam para Donald, percebe que Don não está com eles. O guia conta que Don seguiu adiante e se perdeu no caminho. Enquanto o pai desesperado começa a busca, Don enfrenta maus bocados na floresta. Ele cai e se machuca e perde até a unha do dedão. E ali, no meio do nada, ele faz uma promessa. Se eu voltar para casa, eu vou ser uma pessoa melhor. Donald, sem forças, avisa a esposa por telefone que perdeu o menino Don. Perdi nosso menino. No segundo dia, desesperados, Donald e sua esposa procuram ajuda. O guarda florestal promete iniciar as buscas, mesmo com recursos limitados, mas avisa que talvez seja tarde demais. Donald se recusa a aceitar e diz que ensinou algo muito importante para o seu filho. A primeira coisa é não entrar em pânico, a segunda coisa é siga um rio, ele sempre leva a algum lugar, e terceiro, quando parecer impossível, apenas continue. Do outro lado da floresta, Don coloca isso em prática e começa a seguir o percurso do rio. No terceiro dia, Don tenta se distrair nadando e observando a floresta, e até leva umas picadas de sanguessuga. Enquanto isso, Henry começa a sentir o peso das palavras que disse, mas sua mãe o consola. Donald volta para casa com notícias de que precisam de mais voluntários porque a busca está lenta demais. Sem perder tempo, a sua esposa pega o telefone e começa a ligar para delegacias, jornais e políticos, qualquer um que pudesse ajudar. No quarto dia, as ligações funcionam, voluntários chegam aos montes para ajudar e a esperança renasce. Don segue firme, bebe água do rio, come alguns cogumelos, mas a fome aperta e ele encontra uma caverna misteriosa com objetos antigos. Por um instante, acha que há alguém ali, mas é só o eco da solidão. Com fome, tenta pescar com um galho, mas ele fracassa, mas não desiste. Então tem a ideia de improvisar uma rede com a sua camisa para pegar o peixe. Só que ele não consegue acender o fogo, então ele come o peixe cru mesmo. E com lágrimas nos olhos, ele lembra dos jantares com sua família. Enquanto isso, a polícia encontra vestígios de uma fenda estreita. Ninguém consegue entrar, até que Henry se voluntaria. E no fim, era só um coiote morto. No oitavo dia, Don ouve um som de um avião e começa a correr pela floresta. Ele tropeça e cai, e exausto fica no chão. Até que algo estranho acontece. Ele vê uma figura. A mula, a mesma entidade da história que o guia contou na fogueira. Dizem que ela prende as almas na montanha para sempre. E Don desabafa com uma voz triste nesse momento. Queria que meu pai tivesse me contado mais histórias. E nesse mesmo instante, Donald ouve a voz de Don do outro lado da floresta. Donald começa a correr enlouquecido em meia mata, até bater com força num galho. E os médicos dizem que ele pode perder um dos olhos por causa dessa situação. Nisso, o filme corta para uma das gravações da entrevista da sua esposa ao jornal local, em que ela fala que Donald estava se culpando por não poder achar o seu filho. No 9º dia, Don continua sua caminhada, mas já não se sabe mais se é o sonho ou uma realidade. Ele começa a ter alucinações. Ele vê uma cama no meio da floresta e vê sua mãe e seus irmãos, e começa a se despedir. Mas então, ouve a voz do pai dizendo, volta para casa, filho. Vem pra casa, filho.
Essas palavras lhe dão força. Ele continua o caminho e cai no rio e começa a nadar. E de repente, ele vê uma moça lavando roupas na beira do rio e começa a pedir socorro para ela. A moça vai chamar o seu marido e assim Dom é resgatado naquele rio. A notícia chega até o hospital onde seu pai está, dizendo que Dom foi encontrado. A cena muda para os vídeos reais da história verdadeira. Dom, agora adulto, aparece diante das câmeras dizendo seu testemunho. Após 9 dias e 125 quilômetros caminhando sozinho pela floresta, ele sobreviveu, foi resgatado e voltou para sua casa. E se você gostou do filme, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum filme. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser?